Bom, bem-vindo a mais uma aula desse nosso curso Adoração e Adoradores. Eu quero começar com você hoje, aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Você consegue ir lá comigo, por favor? Pega aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. A aula hoje, uma aula muito simples, mas muito importante, um alerta para as nossas vidas, né? Como sempre o Senhor faz com a gente. Ele sempre nos dá um alerta, Ele sempre nos direciona. Você não ama a maneira como Deus Ele se relaciona com a gente? E Ele vai sempre nos direcionando, dizendo, esse é o caminho, andai por Ele. Deus é maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11, e ele fala aqui nos conselhos contra a idolatria. E aí ele diz aqui no verso 11, essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, a nação de Israel era uma nação que foi separada para adorar a Deus. E nessa adoração deles, eles deveriam ser testemunho para os povos. Eles deveriam ser exemplo para os povos. Mas ao longo do tempo, a cultura do mundo, o sistema do mundo, foi batendo na porta de Israel, foi batendo na porta de Judá. E você consegue ver lá em Crônicas, você consegue ver em Reis, que alguns dos reis foram abrindo essas portas. Isso trouxe declínio para Israel, isso trouxe declínio para a nação. Por quê? Porque a nossa dependência tem que estar em Deus. A nossa vida de adoração, como você tem aprendido aqui, é uma vida onde nós respondemos a Deus. Deus é a verdade, Ele é o Deus verdadeiro. E se Ele é a verdade, tudo aquilo que é fora do que é divino é engano, é falso. E o apóstolo Paulo aqui nos deixa esses conselhos, depois você lê aí com calma, 1 Coríntios capítulo 10, e ele nos deixa isso como advertência, cuidado. Cuidado com aquilo que o mundo tem tentado oferecer. Cuidado com a forma do mundo. Cuidado com a sua própria maneira de adorar a Deus. Não, nós devemos estar no relacionamento com Deus e aprender como responder a Ele da maneira como Ele deseja ser adorado. E eu acho interessante porque quando você pega então as experiências do Israel antigo, você consegue ver o seu declínio, a sua restauração. Se você for lá no livro de Reis, se você for lá no livro de Crônicas, olha só que interessante, Crônicas 24. Vamos ver aqui se eu anotei certo, nas minhas meditações. Vamos ver aqui, 1 Crônicas, 2 Crônicas. 24:4. 2 Crônicas 24, a partir do verso 1 diz, Joás tinha 7 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Verso 4. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Ou seja, Israel vivia períodos de declínio quando entrava em idolatria e períodos de restauração. E quando eles entravam em períodos de declínio, era porque eles estavam sendo contaminados pela maneira do mundo. Você lembra que Deus deveria ser o juiz, deveria ser o rei da nação, mas o povo de Israel começou a olhar para as outras nações e disseram, nós também queremos um rei, porque as outras nações têm rei. Deus é o nosso rei, eles deviam entender que Deus é o nosso rei. E toda vez que se volta a restauração da adoração de Israel, o rei que está fazendo isso, ele está lembrando, Deus é o rei de Israel. Após os 70 anos, por exemplo, de cativeiro da Babilônia e na Pérsia, um remanescente volta a reconstruir o templo de Jerusalém e com ele a adoração no templo. A gente precisa entender isso. Na nossa vida, nós não podemos permitir esses ciclos. Aqui fica o alerta. A gente não pode permitir esses ciclos de declínio, restauração, declínio, restauração. Altos e baixos, altos e baixos. Mantenha seu foco naquele que é verdadeiro.
Mantenha o seu foco naquele que é verdadeiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos santuário de Deus. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. E por isso nós podemos adorar a Deus com o nosso espírito. Não mais em temporadas, mas agora todos os dias. Como diz aqui em Efésios capítulo 2, verso 20 e verso 22, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Quando você vai lá, por exemplo, para o livro de Esdras, você pega o tempo ali de Esdras, de Neemias, Neemias repara os muros, Neemias traz a questão civil, Esdras traz a restauração do templo depois do cativeiro. Esdras entende que não pode ter apenas algo civil. Esdras entende que não pode haver apenas muralhas para proteger o povo. Não, nós temos que botar muralhas para proteger o nosso coração. A adoração protege o teu coração. Sabe por quê? Porque com essa muralha ao redor do seu coração, você está querendo dizer: Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu socorro. Aleluia! Eu confio em Deus. Aleluia! Então, gente, quando Israel começou a entrar num declínio, e só para a gente ver isso aqui que está aqui na tua apostila, quando Israel começou a entrar em declínio, algumas coisas nós começamos a ver, nós podemos ver, para que isso fique de alerta para as nossas vidas, para que a gente também não entre num declínio no nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa é que a adoração se tornou apenas uma expressão externa. Sim, nós podemos levantar as nossas mãos. Sim, nós podemos dobrar os nossos joelhos. Sim, nós podemos cantar. Sim, nós podemos nos empolgar. Mas a adoração não é feita de fora para dentro. A adoração é feita de dentro para fora. Algo acontece no nosso coração. E porque algo acontece no nosso coração, nós levantamos as mãos. E porque algo acontece no nosso coração, nós dobramos os nossos joelhos. E porque algo acontece no nosso coração, nós cantamos, nós pulamos, nós batemos palma, nós dançamos. Mas para Israel, na época do declínio, a adoração passou apenas a ser algo externo. Não era mais um relacionamento interior. Era uma expressão apenas exterior. Isaías capítulo 29, verso 13 diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, decoreba. Decorou todos os versículos, decorou todos os rituais, mas não estava vindo do coração. É por isso que Provérbios vai dizer para a gente: guarda o teu coração. Sobre tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração. Você já aprendeu que é do seu espírito que você tem relacionamento com Deus. Então protege o teu espírito. Como é que você protege o teu espírito? Continua focando a Deus. Enche o teu espírito com a verdade. Deixa a verdade, como diz lá no Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras esclarece. A palavra esclarecer ali no hebraico, ouro, significa trazer luz, e não somente trazer luz, acender a chama. Aleluia! Deixa a revelação da palavra. A revelação é o Espírito Santo falando com você. Deixa com que continuamente a voz do Espírito, ele acenda o seu coração. E acendendo o seu coração, os seus atos de adoração não vão ser apenas externos, vão ser internos e externos. A segunda coisa é que a adoração de Israel se misturou com a adoração do mundo. O maior erro de Israel do Antigo Testamento foi se misturar com outros povos e as suas culturas. Eles não rejeitaram totalmente o Senhor, mas acrescentaram ídolos à sua adoração. E aí eu me lembrei, é claro, de Acabe, rei de Israel, e ele faz associação lá com Jezebel e casa com ela.
e aí faz aliança com aquele povo. Não, ele não tem problema com isso. Não, pode entrar, não tem problema. Não, meu Deus continua sendo... Não, nós somos a nação de Deus. Olha, vem aí, cadê os profetas do Senhor para falarem comigo? Ele continua nos rituais externos, mas o seu coração já estava afastado do Senhor. Não vamos permitir que a nossa adoração seja maculada com o sistema desse mundo. O sistema desse mundo está focado no egocentrismo, está focado no umbigo, está focado no eu. Mas a adoração está focada em quem Deus é. E porque nós podemos focar em quem Deus é, nós podemos focar nas pessoas. Nós podemos, com a nossa adoração, abençoar as pessoas. Então não permita que o sistema desse mundo, a maneira desse mundo, a prática desse mundo, eu estou me lembrando de Davi trazendo a arca. Nossa, que paixão! Davi trazendo a arca do Senhor. Nossa, vamos trazer a arca de volta. O que a arca de volta está fazendo? Em 20 anos fora de Jerusalém? Não, vamos trazer. E quando ele traz com aquele zelo, com aquela empolgação, ele faz de maneira errada. E quando nós fazemos de maneira errada, o Senhor julga as nossas práticas, porque não estão de acordo com a verdade. A verdade é a vontade de Deus. A verdade é tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus, com a maneira de Deus pensar, com o caráter de Deus, com a glória de Deus. E Davi estava fazendo isso fora da vontade de Deus, fora da maneira de Deus, misturado com as coisas desse mundo. Sim, poderia ser um carro, poderia ser o melhor carro, poderia ser com a melhor estrutura, mas não era a maneira de Deus. A maneira de Deus, Deus já tinha deixado escrito, era nos ombros. Porque ombro, na Bíblia, vai lá em Isaías capítulo 9, o governo estará sobre os seus ombros. Ombro é símbolo de governo, quer dizer que a arca vai estar acima dos meus ombros. A presença de Deus vai governar a minha... Essa é a maneira de Deus. Então nós precisamos prestar atenção nesse alerta que o apóstolo Paulo nos dá para a gente não misturar as nossas práticas. Diz aqui, por exemplo, em 2 Reis capítulo 16, verso 10 ao verso 13, diz: então o rei Acaz, que era o rei de Judá, foi a Damasco a encontrar-se com o Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele um sacerdote Urias, a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Você vê que o rei Acaz, ele pega o modelo de um altar, que era o modelo de um altar pagão. Ah, sim, era um altar. Ah, mas eu vou sacrificar a Deus nesse altar. Não, não importa, é um bocado de pedra, é só um pouquinho diferente. Importa para Deus, porque tudo aquilo que Deus nos pede tem um objetivo. A maneira como Deus pede que as coisas sejam feitas tem um porquê, e Deus sabe. Se Deus pede para construir de pedras não lapidadas, e Ele pede para colocar de uma maneira certa, de uma ordem certa, é porque Deus tem um porquê. E se Deus tem um porquê, a gente sabe que a maneira dele é melhor. Os caminhos dele são mais elevados, os pensamentos dele são maiores. Deus continua sendo Deus na nossa vida. O Acaz pegou e viu um negócio muito moderno. E viu um negócio da hora, como diz aqui. E viu um negócio que ficou fantástico. Nossa, eu quero... Mas Deus mandou? Deus pediu? Não. Então não é dele. Se não é dele, não tem que ter sacrifício a Deus naquele altar. O rei Acaz ofereceu ao Senhor todas as ofertas de acordo com a lei de Deus, mas no altar de um ídolo. Dessa maneira, ele misturou a adoração a Deus com a plataforma do altar do mundo. E fica aqui o alerta para cada um de nós, para que nós não adoremos a Deus apenas de maneira externa, ou não misturemos a adoração que Deus pede com a maneira do mundo. Deuteronômio capítulo 12, verso 4, na Bíblia, há a mensagem: fiquem longe desses lugares. Não deixe o que aconteceu lá contaminar a adoração a Deus, o seu Deus.
Eu estou me lembrando de Nadab e Abiú. Deus tinha dado uma ordem em Levítico capítulo 6, para o fogo estar continuamente aceso no altar. E Deus dá uma ordem, Deus dá a maneira, pega o cordeiro do holocausto, pega um animal do holocausto, junta com a gordura da oferta pacífica, bota sobre o altar, ele tem que queimar todo dia, vai lá, tira as cinzas. O sacerdote tinha que vestir uma vestimenta branca, tinha que vestir uma vestimenta que falava da pureza, de quem ele era, ok, tudo certinho. Depois dele fazer isso, tirar as cinzas, ele trocava a roupa, tudo isso tem um porquê. Aí vem, depois de tudo isso, lá em Levítico, capítulo 9, diz que Arão faz tudo aquilo que Deus pede. E aí Deus vai e coloca fogo no altar. Quem coloca o fogo primeiro? Não foi Arão, não foram seus filhos, foi Deus. O que Arão tinha que fazer? Manter o fogo aceso. Arão não tinha que iniciar, Arão tinha que dar continuidade. Deus coloca o fogo, Deus inicia. A gente sempre fala isso em adoração. Deus inicia, Deus coloca o fogo. Capítulo 10, primeira coisa que Nadab e Abiú fazem, não, vamos manter o fogo aceso. Mas ao invés de manter o fogo que já estava aceso, eles trazem fogo estranho. O que é o fogo estranho? O fogo que não vem de Deus. Aquilo que não veio da ordem de Deus, aquilo que não veio da vontade de Deus. Que isso sirva de exemplo para a gente, para que a gente não traga na nossa adoração vestígios do sistema do mundo. Vestígios, porque o sistema do mundo, gente, quer agradar o próprio mundo. Mas eu e você queremos agradar a Deus. Você pode terminar essa lição declarando isso comigo? Eu entrego a minha adoração de todo o meu coração ao Deus da minha vida. O meu coração é puro diante de Deus. A minha adoração é pura diante de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.